Gente, hoje é um dia especial. Recebo aqui Renatinha Diniz. Tem muita história que vocês vão conhecer. Ela é especialista em relacionamentos. Vocês devem estar pensando o que é ser especialista em relacionamento. E ela vai contar aqui. Ela é fundadora do Sua Brother, criadora do Sua Brother, um canal que fala muito sobre relacionamento, ajuda os homens a entenderem um pouco mais de como conduzir um relacionamento. E nós vamos falar muito sobre isso. Mas eu conheço a Renatinha da televisão. Nós gravamos muita coisa juntos. Isso começou há 13 anos, né, Rê? E essa menina voou. Apresentadora do Porsche Cup hoje, na atualidade. Apresentadora da Band TV e criadora do Sua Brother, que você vai conhecer em detalhes. E para mim, sempre Renatinha Diniz, a menina que eu conhecia há 13 anos, super jovem, vinda do interior, mas eu sabia que essa menina tinha um brilho especial. E eu sempre falo que o tempo é o senhor do destino e que precisa de 10 mil horas para atingir a prosperidade. E se passaram mais de 10 anos, que dá exatamente as 10 mil horas, Olha. E te levou ao ponto que eu tinha certeza que você ia chegar. Gratidão por você receber o convite do TagawaCast estar aqui com a gente. Muito feliz, porque, além de tudo, eu sou teu amigo. E fico muito feliz com a sua evolução. Cara, eu tô emocionada de você ter me falado isso. Que ano bem histórico de eu estar aqui, né? Batendo esse papo. Eu não sabia desse número de horas aí da prosperidade. Até aqui, né? Porque o céu é limite. Então a gente chegou até aqui. Agora a gente tem que trabalhar para mais. Não, eu, antes de tudo, quero te agradecer muito esse convite. Sei que até demorou pra gente conseguir encaixar as agendas aí. Ela é muito ocupada, gente. Não é, porque esse ano foi um ano de muitas mudanças pra mim, né? Desde o começo do ano, muita coisa acontecendo. E aí a gente tava falando desde o comecinho ali e agora deu certo. Então eu que agradeço muito esse convite de poder estar aqui falando hoje como especialista em relacionamentos, hoje com o meu projeto, com o meu canal, né? Futuro programa também. Já tive o podcast olha só, também. Spoiler aí, gente. Eu fiz a primeira temporada do podcast, mas foi um projeto que deu tão certo assim que ele cresceu e eu entendi que ele tem que ir para outros lugares também. Então eu decidi só fazer a primeira temporada para dar um gostinho e agora em breve a gente volta com mais novidades. Isso, depois eu falo demais. Teve um assunto que viralizou do Caio Castro, depois ela vai contar aqui. Sim, esse é o famoso. Tem muita história aqui. Mas a gente se conheceu muito antes de eu ser especialista em relacionamentos. Eu fiquei muito feliz de você ter falado tudo isso, de ter tido essa visão, porque parece que foi ontem, né? Eu lembro eu chegando, super insegura para gravar. Eu lembro que eu tive que passar 3 vezes mais maquiagem para começar a gravar empreendimentos. Sim, porque o mercado ela era muito imobiliário... novinha, muito. Né? Você estava com quantos anos? 2021. 2021. E o mercado, nesse período, principalmente o mercado imobiliário, existiam programas como o Mega TV, lembra? O ShopTour tinha recém-acabado, mas era um mercado que movimentava demais. Muito. E as pessoas tinham um desejo de saber as promoções, o que ia vir, né, na semana de oferta, Assistia muito. Assistia a galera muito, falava, né? nossa, eu deixo ligado lá e eu vejo tudo que aparece. Então, tinha muita audiência nesse sentido, né? As pessoas deixavam ligado e assistiam como se fosse uma programação de televisão mesmo. Mesmo quando não queriam comprar nada, elas assistiam porque era muito divertido, né? Você, uma hora estava vendo no carro, outra hora no apartamento, outra hora... Vários segmentos, assim. E eu cheguei muito novinha ali. E Você aí... veio de onde? Deixa o pessoal entender. Vamos lá. Eu nasci, tô brincando. Mas é verdade, eu nasci em São Caetano do Sul. Ah, você é paulistana. Meus pais moravam em São Paulo e os dois são GOs. Certo. Então, meu pai operava no Hospital de São Caetano, eu até tenho familiares lá, mas a gente nunca morou lá. E aí, quando eu fui nascer, minha mãe acabou indo pro Hospital de São Caetano. Então, eu sou São Sul caetanense, mas nunca morei lá. Com 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu passei por várias cidadezinhas pequenininhas com meus pais, início de carreira, médicos e tal. E aí eu parei em Piracicaba. Eles foram pais jovens? Mais ou menos, né? Tá. Porque naquela época, pra medicina, exato, minha mãe me teve com 35, que é a idade que eu tenho hoje. Certo. Na época, era uma coisa tipo, nossa, é muito tarde pra ter o segundo filho. Hoje... Normal, né? É Quer dizer, normal. eu fui pai aos 40. Então, e pra mulher isso, tipo, ainda pesa um pouco mais. E aí, fui pra Pira, fiquei em Piracicaba até os meus 17 anos. Certo. Então, estudei, escola, tudo, e, sei lá, essa minha vontade de trabalhar com comunicação, de trabalhar com televisão, ela vinha desde pequena. Você já era expansiva? Já tinha esse carisma? Eu vim de uma família que já tinha uma veia artística, assim, porque meu avô trabalhou com vendas muito tempo, mas lá, de novo, ele sapateava, ele fazia teatro. Seu avô sapateava? Sapateava. Minha avó conheceu ele no teatro assistindo meu avô. Porque assim. a Renatinha era apaixonada por esse avô. É, ele partiu no período do Covid, né? Ele partiu no final de 2020. Não, é assim. Já tinha dado uma sossegada e aí ele acabou pegando 95 anos, mais lúcido, uma cabeça muito boa. Tava voando. Muito boa. E ele era esse cara vendedor, carismático, amado por todos. Ele trabalhou
30 anos na Coro Moda. 30 anos na Ele Coro fazia Moda? feira, então ele vendia os espaços, ele batia recorde, cara. Teu avô. Miguel de Peta. Cara, Miguel. eu atendi durante muito tempo a Freeway, setor calçadista, agora. Olha, E tinham stands gigantes na Coro Moda. Eu devo ter conhecido seu avô. provavelmente. Provavelmente devo ter conhecido seu avô. Provavelmente. Porque naquele ano, em janeiro de 19, antes, foi a última. Coro Moda é a maior feira do setor calçadista do país, tá? Só pra vocês entenderem. E o Chico e a Valesca sempre tiveram um carinho enorme por ele, fizeram uma baita homenagem quando ele se aposentou, ele saiu da Coro Moda, com 89, cara. 89? Com 89. Tipo, ele trabalhou muito. Que loucura. E ele era amado por todos. E ele veio, acho que foi em janeiro de 19, Tá. não foi 20, porque 20 ele já Aham, estava meio ruim tá. de saúde. Janeiro de 19 eu levei ele na Coro Moda. Nossa. Eu fui deve com ter ele pra ficado visitar. Não, todo mundo ia apaixonado. conhecendo. Teve um cara, assim, sei lá, É. de acho que nem 40 anos, que falou: Seu Miguel, eu lembro quando eu entrei, o senhor me deu um cartão, e aí tava lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. Olha Num só. cartãozinho. Ele tava na carteira do cara. Ele falou assim: Isso foi o senhor que me escreveu isso aqui. Tinha uma mensagem. Caraca. Então, assim, ele marcou muito, assim. Cadê os influenciadores que falam muitas frases hoje no bolso, com uma frase dessa? É isso. É assim, pra bater, né? É. E aí, então, meu avô já tinha essa veia artística, mas na época era muito mal visto, né? Então ele não Sim. pôde seguir carreira de... Falo que ele seria da turma aí do Lima Duarte, Entendi, desses grandes cara. atores, porque ele era muito bom. Interpretava, punha peruca, fazia tudo, fazia tudo. E aí meu pai veio com a veia... E meu avô sempre tocou piano de ouvido. Meu pai também, meu irmão também. Ah, então tem uma Mas veia assim, artística, né? eram só homens. Eu falo que precisou vir Aham. uma mulher na família Tá. pra bater na mesa e falar assim, eu vou seguir carreira. Porque com 5 anos eu falava assim, Renata Diniz é nome de atriz. Olha só. E eu já... Você já Sabe? Sim. Sabe sua pequena? Sim, Dudinha? sim, Que já claro, era já tem esse... pequena. Sim. Então, eu tinha isso já desde pequenininha. E aí, na escola, eu não tinha condições, né? Meus pais trabalhando muito, não tinha como eles me levarem para fazer teste, eu ir para São Paulo, era muito difícil, uma carreira E muito... os dois médicos, né? Exato. Então, assim, plantão, né? Uma vida muito corrida, né? Mas- Especializações, né? É uma loucura, Não, e ainda né? GOs, né? Então. Obstetrícia é É. isso. O paciente Parto. tá... Exato. É. Tem que correr para o hospital. Então, eles não conseguiam me levar. Mas eu comecei a fazer teatro na escola. Então, eu já fui meio que... Na época teve Chiquititas, eu fiquei maluca que eu queria fazer Aham. processo seletivo de Chiquititas. Aí, várias coisas acontecendo. Quando deu 17 anos, eu terminei o colegial e falei assim, cara, agora eu vou pegar minha mochilinha e eu vou para São Paulo me jogar. E aí, eu fiz um curso de férias no Wolf Maia, aí no comecinho de janeiro. Gostei, falei, não, é isso que eu quero fazer. O curso principal, né? Na Acho que época, ainda é, não sei. Eu Tem não tenho vários mais de noção, teatro né? aqui. O Wolf, ele era muito focado em televisão, Em que era o que eu televisão, né? queria. Mas não era um curso profissionalizante na época, Sim. bacharel. Eu Meu lembro pai que tinha falou. Oswaldo Montenegro, tinha o Wolf Maia... Macunaíma. Macunaíma, né? Tá. Tinham outros Né? na época também. Mas o era Wolf Maia era o de mais televisão, desejado. principalmente. Tá? Era o que fazia a ponte para a TV mais fácil. Tá. Assim, tinha caminhos, né? Portas abertas, agência lá dentro. Aham. Então, era um caminho mais... Era mais acessível para a televisão. E aí, fui fazer Wolf, mas meu pai falou, cara, você precisa ter uma faculdade. O Wolf, ele é um curso profissionalizante, mas ele não é bacharel, que era o que você tem. Você precisa ter um diploma. Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer rádio e TV. Perfeito. E aí eu falei, bom, se eu não der certo em frente às câmeras, Sim, eu vou entender tudo da os produção. bastidores. E se eu der certo em frente às câmeras, eu vou entender tudo dos bastidores. Sim. Isso vai complementar. Que é fundamental, né? Ah, super, Ale, super. Como isso me trouxe bagagem e me ajudou. E aí foi isso, eu fiz um ano na Metodista em Piracicaba. Certo. Primeiro eu fiz um ano lá, e já fazendo Wolf de final de semana. E era meu avô que me buscava aqui, me levava no Frecaneca, que era a escola do muito, Wolf. então, Muito. da história Ele de torcia pra crescimento. caramba, ele adorava, assistia tudo e tal. E aí, depois de um ano eu mudei pra São Paulo. E aí eu me joguei completamente. Me formei em rádio e TV, aí me formei no Wolf Maia, aí eu fiz curso de apresentação de TV no Senac, um curso mais técnico, fiz curso de locução pra rádio. Então, você abriu a mão de uma vida que estava super tranquila, estabelecida, concorda? Os pais médicos, Sim, pôde estudar em boas escolas, Total. tinha todo um caminho tranquilo para passar perrengue. total. Era sonho, né? Tinha um negócio que batia dentro de mim, assim, muito mais forte, tipo, vai. Eu queria aquilo. E eu lembro que eu vinha de ônibus para São Paulo, entrava na Marginal, eu ficava olhando, e eu ouvia Kelly Clarkson na época, assim, eu falava, nossa, eu estou no filme e a minha vida vai ser incrível, porque eu estou correndo atrás daquilo que eu quero, sabe? Tipo, Lua de Você já Cristal. sentiu o negócio? Eu tinha isso muito forte. Aí cheguei, me deparei com a realidade Sim. mesmo, né? Tipo, interior todo mundo se conhece, Não é tão aí em São flores, Paulo, né, assim, eu entrando né? no metrô, todo mundo se trombando, as pessoas não dão bom dia aqui, Aham. né? Coisa de interior é outro Sim. ritmo, né? Conhece todo mundo, né? Exato. E aí, cara, eu fui me adaptando, no começo não foi fácil, Qual mas... que foi a maior dificuldade que você enfrentou?
em São Paulo nesse período? Em São Paulo? Você chegou e falou, não vai ser tão fácil como eu imaginava. Ou, de repente, pô, essa cidade ela é hostil. Essa cidade ela me assusta. Teve algum sentimento assim? Eu me senti uma formiguinha. Perfeito. Eu vinha aos finais de semana uma imensidão, então. Porque meus avós moravam aqui. Certo. Então eu vinha aos finais de semana, adorava passar o final de semana aqui. No dia a dia era outra história. Entendi. Eu falei, então eu vou ter que ser gente grande aqui. Então, assim, foi um processo de... Perfeito. Já era mais madura para minha idade, no tá. sentido do que eu queria, de correr atrás. Mas ali eu entendi, nossa, eu sou só uma formiga aqui. Entendi. Pá! Entendi, sou uma formiguinha, é daqui que eu vou partir. Mais ou menos assim. Eu sou mais uma aqui, sabe assim? Perfeito, Interior, todo perfeito. mundo sabe quem é, quem não é e Sim, tal. sobrenome, e ali né? Ninguém sabe quem eu sou, eu tô aqui. E aí foi um processo muito de internalizar e me entender. E eu ouvia muito, assim, mas você vai pra São Paulo fazer o quê? Mas peraí, você não tem quem te indique. Você nunca vai conseguir trabalhar na televisão. Então as pessoas de lá me desencorajavam muito, sabe? Assim, trouxeram um monte de crenças aí, muitas. E aí, em muitos momentos eu falava, nossa, cara, como é difícil. Será que vai dar certo mesmo? Mas dentro de mim, você falava, vai. Então, eu sempre acreditei muito, Ale, muito, no esforço, e muita no coragem, estudo. né? Porque São Paulo, ele é uma cidade, claro, que tem oportunidade, mas ao mesmo tempo ele tem muitos riscos, né? Tem. Para uma menina de 18 anos, entende? Uma menina bonita. Chegar aqui, né, num lugar, assim, você não foi preparada para lidar com violência. Você não está acostumado a lidar com o trânsito, acostumado a lidar com a velocidade e principalmente que as pessoas, elas passam por você e nem te enxergam. É isso. Né? Atropelando, que é o ritmo de São Paulo, né? É isso. Demorei um ano, assim, para me adaptar. Tá. E eu acho que eu fiquei uns 8 meses, porque eu ainda estava no processo de tirar carta e tal. Certo. Meu pai falou, você não vai de carro, mesmo que seu avô te ensine tudo, você não vai de carro sozinha, você vai ficar perdida, você pode bater e tal, enfim. E aí, eu fiquei 6 meses pegando metrô, entendendo como que era pegar metrô, e é isso, sentindo um pouco mais a cidade e tal. E aí eu entendi, falei, cara, eu preciso me proteger, preciso estar esperta, preciso estar ligada. E ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu fazia teatro, então eu precisava fazer laboratório de pessoas. Então eu lembro de sentar no metrô e ficar observando as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso, sabia? Eu adoro comportamento. Eu gosto muito. Eu adoro comportamento desde sempre, acho que fui pro teatro também por causa disso. Então foi legal, assim, no começo foi difícil, mas depois eu entendi que eu tinha que amadurecer E como é que as portas se abriram? Eu amo. Nossa, foi tudo muito devagarzinho, assim, ali. Você tudo muito devagarzinho. No Wolf Maia? Tava no Wolf Maia, aí quando fazendo eu tava fazendo faculdade. Então, o primeiro ano eu ia e voltava. Certo. Depois eu transferi a faculdade pra cá, pra uma faculdade da Vila Mariana. E foi tudo, tipo, muito difícil, assim, porque a minha faculdade lá entrou em greve, eu precisava do histórico escolar. Aí quando me aceitaram, a única faculdade me aceitou em março, o ano já tinha começado, eu tive que pegar as matérias correndo depois, média 8, aqui. E eu não vou desistir. Aí quando eu tava me formando, nisso surgiu um teste de televisão, e eu ia fazendo uma coisinha ou outra e tal. Quando eu tava me formando, eu vivi uma decepção mesmo, dentro do que eu tava imaginando de carreira, assim. Ah, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz. Quando eu entendi o mercado, naquela época, não é o que é hoje, né? Não dá nem pra pensar, porque hoje tem internet, hoje você, cara, você produz seu conteúdo, né? Tipo, naquela época você dependia de alguém pra gravar alguma coisa sua, pra você conseguir ter um material, um videobook e tudo mais. A hora que eu entendi que eu ia ter que me aproximar das pessoas, que eu precisaria realmente de alguém que me indicasse, que existia uma panela, que era fechado. Era mais fechado. Mesmo eu estando numa escola legal, mesmo eu tendo talento, mesmo eu me dedicando, porque eu era muito dedicada. Tá. E aí você foi fazendo entrevistas e você percebeu que esse espaço não era tão fácil. Eu falei, cara, Aí eu me desanimei, assim. Eu vi muita droga. Sim. Eu vi teste de sofá. Sim. Eu ia perguntar com 35 isso. anos eu posso falar. E aí eu falei, não é isso. Eu não larguei minha família, não botei minha mochila nas costas para vir até aqui e agora não vencer e não conquistar o que eu quero pelo meu talento. Perfeito. Pela minha dedicação. Eu vou ter que conhecer alguém, vou ter que... Eu não ia passar por cima dos meus valores. Eu quero olhar para trás e falar, eu cheguei aqui por mérito, sabe? E aí eu fiquei um pouco decepcionada. E aí conversando com um professor meu, isso assim, não era uma coisa restrita da onde eu estudava, isso era o mercado. Eu entendi o mercado como um todo. Sim. A puxação de sacos, tem que ir lá, tomar um café, fazer o lobby. Claro que a gente tem que fazer networking em qualquer profissão. Mas ali eu entendia que não era só o talento, é tipo, eu quero você, eu vou te levar, né? Então, perfis muito parecidos. Eu ia pra teste, e aí
sei lá, 60, 100 meninas com o tom de cabelo do meu, mesma cor de olho. A gente olhava e falava, cara, muito. Tem uma cena em La La Land, do filme, que a atriz, ela passa exatamente por isso, assim, ela chega... É até assustador, você fala que é um monte de gente parecida, assim. Então, é um mercado mais competitivo. E eu conversando com um professor meu, ele falou, cara, na aula de apresentação, que a gente fazia, tinha uma matéria que era, eles preparavam os atores para institucionais. Então, não era câmera subjetiva. A gente tinha que olhar direto para a câmera e falar direto para a câmera. E ele falou, quando você olha para a câmera, teu semblante muda. Eu acho que você tinha que fazer um curso de apresentadora, porque eu acho que é mais a tua cara do que a atuação. Que interessante. Falei, mas aonde? Inquieta do jeito que sou, Claro, eu já não vi, paro nunca. né? Aonde? Ele falou no Senac. Daí nisso eu já entrei, era o último dia do processo seletivo. Você tinha que mandar um videozinho pra ver se você tinha aptidão pra poder entrar. E aí foi assim, eu fui, entrei, pirei 8 meses de curso. Aí a hora que eu entrei, eu vi o eixo de câmera, 3 câmeras, TP, não sei o que, eu falei, me encontrei. É isso. E eu tinha muito mais autonomia. Porque como apresentadora, as pessoas podem ou não gostar de você. Se você vende, se você tá dando audiência, se você funciona, vão ter que te engolir. Então eu falei assim, é sobre isso. Então eu vou ter mais... Eu lembro dessa palavra que ficou ressoando na minha cabeça. Eu vou ter mais autonomia profissional na minha carreira. É isso que eu quero. E aí vai ser só a minha dedicação mesmo, sabe? Claro que a indicação funciona, mas era um cenário diferente. Mas mudou, na verdade, a linha, né, de condução, concorda? Você estava numa linha de condução que você só via barreira. Isso. De teste de sofá a não ter alguém que vai ser teu padrinho para te colocar lá dentro. Exato. Para um local que você se encontrou primeiro, 3 câmeras, TP, toda aquela movimentação, mas o principal, você falou, poxa, aqui meu talento pode sobressair. Eu posso ser eu, né, não vou ter que interpretar ninguém, e aí é uma construção muito minha. E aí realmente mudou mesmo, porque todo mundo fala, eu falo, eu sou atriz e apresentadora. Ah, mas não é a mesma... Não é a mesma coisa. Não é. Claro que eu uso toda a minha bagagem do teatro como atriz para apresentar, porque cada hora a gente está apresentando uma coisa, cada hora a gente está numa energia. Você aprendeu várias técnicas também, né? Como atriz, né? Que você pode aproveitar muito bem na apresentação. Total. E aí, Ale, resumindo, né? Porque a história é longa, a gente gosta de falar. Boa, a gente vai embora aqui. Mas aí eu terminei o curso de apresentadora, estava terminando o Wolf, e eu falei, bom, eu preciso começar a trabalhar. Porque assim, eu fazia um freela ou outro, uma coisinha ou outra. Você já estava fazendo alguns freelas? Freela de produção de TV, de cinema principalmente. Eu fui pro cinema. Então eu fazia. Que legal, você foi pro cinema? Acompanhou longa, acompanhou curta? Mais curta-metragem e publicidade. Que legal. Então eu cheguei a fazer publicidade de produção de set, de produção, você a pré-produção, tudo. Gravação externa, toda aquela movimentação. Ordem do dia, fala com a equipe. E aí, história diária, vai lá, Renatinha, vai lá falar com os brothers. Então, eu que ia lá trocar ideia com os caras da elétrica, da maquinária. Vamos lá, gente, volta pro set que a gente tem que terminar. Mas olha só, né? Você já estava lidando com um cenário masculino, né? Porreta, né? Porque quando você vai lá o pessoal do maquinário, o pessoal de câmera, de luz, é só porcaria, né? Só fala porcaria, né? É isso, os caras são brutos. São ali, brutos, né? os caras são rústicos, né? São rústicos, são rústicos. E aí eu tava fazendo esses jobs mais freelas, e aí começaram a surgir os testes de TV. E eu comecei, nossa, e agora? Vou pra que lado? Faço o quê? Que eu tava no meio do set, cheia de areia, eu fiz uma publi uma vez, que era, eles estavam fotografando moda, campanha de moda praia, não quiseram fazer na praia por causa do tempo, com medo. Construir todo no estúdio, então 8 toneladas de areia pra dentro do estúdio, eu tava cheia de areia, liga a agência e fala, tem um teste pra você que é o teu perfil, só que você tem que vir ainda hoje. Eu entrava no carro, limpava inteiro, trocava, soltava o cabelo. Aí terminava o teste, voltava, prendia o cabelo, botava o tênis de novo e voltava pro set. E aí, a Vanessa Montenegro, uma grande amiga que era diretora de produção na época, e ela que me contratava, eu caí de paraquedas no set a primeira vez, foi muito engraçado. E depois ela me adotou. Hoje, ela mudou de carreira, hoje ela é minha terapeuta. Olha que louco. Olha só. Olha como a vida dá reviravoltas. Hoje ela está presente na minha vida até hoje, mas hoje em outro perfil e muito importante também. E ela falou, cara, você precisa decidir o que você quer. Você não vai conseguir fazer os dois. Eu não queria te perder, porque você é uma das melhores assistentes de produção que eu tenho, mas eu acho que o seu lugar é em frente às câmeras. Aí você precisava escolher. Aí eu fui dormir, no dia seguinte eu falei, então eu preciso botar toda a minha energia em ser apresentadora. Você já entendeu que sempre teve algum mentor falando alguma coisa pra você? Sempre teve alguém virando a chave. Não é? Sempre virando Então, professor, eu tive um professor na escola, que foi o Jorge, que me dava aula de teatro no liceu, na época que eu estudava em Piracicaba. Ele falou, segue carreira, vai atrás. É difícil, eu tô aqui, tô em Pira, acabei não expandindo, virei professor e tal, mas vai, porque você tem talento, você vai acontecer. Então, eu tive essas pessoas, assim. Eu comecei a perceber aí no teu storytelling, na tua vida. E até hoje, assim. Presença de mentores. E eu sempre estava muito atenta, sempre... Eu já sabia, mesmo
comecei a estudar autoconhecimento em 2013, né? Então, foi um pouco distante, foi anos depois disso. Mas eu já tinha essa coisa de... O universo fala comigo, Deus fala comigo através das pessoas, então eu era muito atenta. Chegava alguma coisa e falava, você não falou isso? Sabe o que eu lembro? Eu lembro da tua relação com os câmeras, com os assistentes. E o Sua Brother vem muito daí também. Não é? Porque, assim, eles tinham um carinho e você tratava eles de uma maneira... Óbvio que você é apresentadora, tinha uma posição, né? Uma mulher com presença, mas você navegava muito bem. Então, isso é uma coisa que ficou muito, muito marcado, sabe? Da maneira que você conseguia conduzir. Entendeu? Podia parar lá no Mosca Frita, né, para comer. Era isso. Concorda? Eles ficavam um pouco assustados comigo. Lá, não sei o quê, e até no melhor restaurante. Então, assim, isso. É uma coisa sua, entende? Eu acho que essa maneira de você conduzir, para mim, tem um grande valor. Que bom que você sente isso. Não, e eu senti exatamente. E quando eu entrei na primeira televisão para trabalhar com os meninos no varejo... A primeira televisão já foi na Mega? Foi Mega TV. Tá. Aí, no final desse ano... Só para voltar à cronologia. No Isso. final desse ano, meu tio queria fazer um programa de TV em Piracicaba, cultural, porque ele levava peças de teatro, mas não tinha nenhum programa para divulgar as peças que ele levava. Tá. E ele queria ir na TV. Eu já estava em São Paulo. Ele falou, se a gente gravar uma vez por semana, eu vou comprar um horário aqui no canal local. Certo. A gente monta um programa. Muito legal. E aí a gente divulga as peças e faz um programa cultural. Falei, cara, é isso, porque também é uma coisa que eu entendi do mercado. O ator, ele pode estar em casa, estudando uma peça, lendo, se preparando, tá tudo certo. O apresentador tem que estar no ar. Hora de voo. O apresentador, tá bom, você é apresentador aonde? O que você está fazendo? Aonde você está atuando agora? Então ele tem que estar ativo. E aí eu falei, cara, eu preciso de quilômetros rodados, eu preciso de tempo de voo, eu preciso de experiência, vamos fazer, vamos. Aí eu, cara, fui pra Piracicaba uma vez por semana, eu lembro de que eu ia de quinta-feira. Ia uma vez por semana, voltava, gravava tudo e eu não ia sair daqui. Cara, teu rolê era intenso, né? Intenso. Ah, não, desculpa, o primeiro trabalho, primeiro, no último ano da faculdade foi a AltV. A primeira televisão pela internet do Alberto Luchetti. Caraca, não sei se vocês lembram, 24 horas ao vivo. Aí um cara da faculdade falou, olha, tem um... Eles sempre precisam de apresentadoras, não sei o que, estão precisando de uma chat girl. Eu falei, vou. Aí eu tava 6 meses lá, meu tio veio com essa ideia. Eu falei, bom, então já tô fazendo negócio ao vivo aqui, mas você entendeu que você começou pelo digital? Isso é muito louco. Você começou pelo digital. E eu fiquei pensando, como que se perdeu? Porque era um projeto inovador, cara. 2009, 2008, 2009. E eles já faziam uma TV pela internet 24 horas por dia. Era maluco. E eu comecei ali. Muito doido. Aí no final do ano, eu comecei a ouvir Da Boa. Que é o programa do seu tio. Que era o programa do meu tio. TV Piracicaba. De Piracicaba. TV aberta? Não, era net, era canal fechado. Legal. Canal fechado. Muito legal. Mas era muito bem feitinho, Sim, super editado, tinha material. Eu até tenho, inclusive, material, né? no YouTube eu tenho tipo um compilado. Tem Videobook Renata Diniz. Vocês procurarem. Gente, é legal vocês olharem, porque engraçado. pra quem quer seguir uma carreira de apresentadora, olha só como que vai se construindo até você chegar onde a Renatinha chegou. Então, são passos que você vai dando, que vai te levando a uma evolução, e esse legado se constrói através de empenho, dedicação, de experiência. Como ela falou, apresentadora não dá para ficar em casa decorando texto. Tem que estar rodando, tem que estar gravando. Precisa estar sempre, de alguma maneira, treinando, entendeu? A sua maneira de apresentar, a sua maneira de explicar um determinado produto ou de passar uma mensagem, né, sobre uma informação importante. Então, olha só como que você pode construir uma carreira de apresentador. E detalhe, na AltV não ganhava R$1. Tinha vaga, mas você não vai ganhar, porque você não tem experiência, você está começando. Eu falei, não, tudo bem. Lógico. É isso. Tá abrindo câmera pra mim, tô lá. Exatamente. Né? E aí o Vida Boa já ia ter uma graninha, mas tinha o custo de voltar. Então, assim, meio que fechava elas por elas. O deslocamento e o tempo, né? Sim. Então, meio que fechava elas por elas. E aí, continuei fazendo Vida Boa. O primeiro semestre inteiro de 2010, chegou a Mega TV. Aí surgiu a oportunidade. Eu estava fazendo curso de locução para rádio no Senac. Certo. Meus pais me apoiavam muito ali. Tá, só explicar, pessoal. Mega TV, porque tem bastante gente de outros estados, né? Então, gente, só para vocês entenderem, Mega TV é um programa de varejo. Agora não tem mais, mas durou muito tempo. Era um programa que apresentava as oportunidades. Mercado imobiliário, automóveis, móveis. Pensa em todos os setores que precisavam como se comunicar. Confecções, através de um programa, e o Mega TV tinha esse modelo de negócio. E foi ali onde a Renatinha começou. Ao contrário do que muita gente assistia na TV, que eram as vendas dos produtos na bancada dentro do estúdio, a Mega TV, a gente ia pra rua.
A gente rodava São Paulo Era dinâmico, né? A gente ia até o lugar para gravar. Então era uma loucura. Aí surgiu a Mega. E aí, da onde surgiu? Né? Por que veio essa oportunidade? Porque eu era jovem, eu era uma cara nova, nunca tinha feito vendas, então não era taxada ainda nesse segmento. E eu falava muito rápido. Só que o mais louco de tudo, muito bom. É que na época da escola, minha mãe era chamada praticamente toda semana. Renata fala muito, Renata fala muito, Renata fala muito. Eu falava, gente, não é possível, em algum momento isso vai ter que ser favorável, né? Só que a Duda é assim também, né? Fala demais. Então. A gente é chamado na escola porque ela para de falar. Ale, mas é o que eu falo, tipo, não bloqueiem seus filhos. Peguem o que eles têm, que é uma coisa mais diferente, lapidem isso. Hoje eu ganho pra falar. E eu fui contratada na Mega TV. Vocês ouviram isso? Eu fui contratada na Mega TV. Pra falar, muito bom, muito bom. Eu fui contratada na Mega TV porque ele falou assim, você fala muito rápido, eu consigo entender tudo que você fala. Eu preciso de alguém que fale rápido, porque os comerciais têm 30 segundos, claro. O cliente quer colocar cada vez mais informação. E eu preciso, é isso, você é nova, você fala rápido e dá pra entender tudo que você fala. Você tem o perfil do varejo. Foi assim que você foi contratada. Sem experiência. Sem experiência. Eu lembro que eu saí de lá, assim, eu desci na frente do prédio da Mega TV, não sei se você lembra, que era numa esquina ali na... Paraíso ali. Paraíso. Eu saí, olhei pro céu e falei, nossa Deus, acho que eu tô meio confusa. Porque o que aconteceu, a vida inteira, né? eu fui criticada porque eu falava demais. Porque a Renata fala muito, que a Renata fala muito, que a Renata não pode falar. Eu falo até dormindo, às vezes. Tipo, sentar na cama e ficar falando. E aí agora eu tô assim, o cara acabou de me falar que a minha independência financeira, meu primeiro trabalho remunerado, e na época era uma grana muito boa pra idade que eu tinha. Sim, 20 anos, né? Eu falei, ele tá me contratando porque eu falo muito e falo rápido. Todo mundo falava, respira pra falar. Então, peraí, meu principal defeito, né? Virou minha principal qualidade. Que loucura, né? E aí eu penso, hoje, atualmente, né? Eu vejo, assim, os pais muito preocupados com as crianças, com o comportamento e tudo mais. Tipo, naquela época, ainda bem que meus pais não quiseram me enfiar remédio. Porque eles iam falar, Renata é hiperativa, Renata precisa acalmar, Renata... Não, ainda bem que não. Lógico que eu sofri um pouco com isso, tive que ir lá Pena que não tinha os podcasts, né? Porque você podia falar, falar. Eu tenho podcast com 10 anos de idade, né? É isso. Então, é muito engraçado, porque eu sei que muitos pais assistem, e ainda bem que os meus pais olhavam pra isso e achavam isso engraçado, davam bronca, às vezes, porque realmente eu era muito imperativa, mas, cara, é muito louco. Tem que olhar e falar o que a criança tem de diferente, onde ela tá se destacando. E canalizar, né? Esse dom, essa facilidade de chegar e conversar com estranhos, de trocar ideia. Eu tinha papo de adulto, eu tava ali envolvida, e isso me ajudou muito no futuro, assim, sabe? Aí entrei na Mega, e aí foi muito engraçado, porque eu era novata e muita maquiagem pra parecer mais velha, nos comerciais de imóveis. Exato. Aí, posso contar? Pode contar, a gente tem um caso muito engraçado, que eu era nova mesmo. Esses caras já estavam na TV, tipo assim, o Ale não era o apresentador. Sim. Ele era o cliente representando a empresa que estava gravando comigo. Então ele era só o cliente. Eu era a apresentadora, ou seja, eu tinha que entender mais da apresentação e conduzir a apresentação mais do que ele, só que eu era nova. E assim, não ia adiantar. Eu forjava uma segurança, porque senão eu não teria saído do lugar. Mas assim, eu não tinha experiência 100%. Não adianta, eu tava começando mesmo. Então eu me mantinha ali no salto. Mas, conta aí. Aí nós vamos gravar um empreendimento lá em Santana, de altíssimo padrão. Chama Sofia Santana. E aí, abre câmera, nós começamos. Eu conheci a Renatinha, não tinha gravado com ela ainda, né? Foi a primeira gravação. E ela tinha recém-chegado na Mega TV. E aí começamos, né? E a Renatinha, o que acontece? É o início. Pega um cliente, né? Que é um cliente que é muito importante na casa. Concorda? Já estava no ar há muito tempo. Porque a Zetec tem, né? Porque acabou o Mega TV, agora está na Gazeta. Mas tinha uma influência muito importante dentro do canal. Era um dos principais anunciantes, né? Então a Renatinha cai comigo, né? E eu falei, não, vamos embora, vamos gravar. Aí grava um take, 2 takes, 3 takes. Não, eu tive um problema que eu tinha uma amiga em Piracicaba que ela chamava Sofia. E o apelido dela era Sofis. Então era Sofis daqui, Sofis daqui. Toda vez que eu ia ler o Sofis, que era Sofis Santana, eu lia Sofis, eu não conseguia ler Sofia Santana. Aí eu errava. E ele começou a me zoar. Ele, take 5, já gravamos 10, já gravamos 15, 20. O total foram de... 46, 7, sei lá. Mas foi muito legal, porque assim, eu sabia que ela estava começando e tinha já um dom nato, entendeu? Porque muito boa dicção, maneira de falar, maneira de se apresentar, postura, já tinha tudo,
O que faltava realmente era você rodar um pouquinho mais como apresentadora. Era só isso. Só que isso ficou marcado, né? Porque a gente deu muita risada, muita risada. E o Sofis vem de sofisticação. Então, por isso que a gente criou o nome Sofis. E aí, a Renata, não, e a gente, assim, terminando o filme, assim, tá redondo, ela, não, que o Sofis derrubava o filme. Começou no final, foi tenso. A gente nunca esqueceu, né? Sim, e aí, histórias claro, pra contar. Com isso, ela foi evoluindo muito. Era no período que ela estava na Mega TV, uma das apresentadoras que eu mais gostava de gravar, porque ela conseguia entender o projeto, conseguia trazer uma personalidade dela para aquele conteúdo. Então, acho que isso era uma coisa que me chamava muita atenção. Se você lembrar, você pode ver que eu sempre pedia, se fosse possível, você vir gravar comigo. É verdade. Entendeu? É verdade. Obrigada pelo porque você passava, além da verdade, que eu acho que isso é muito legal. Porque apresentadores são muito mecânicos e estão muito estruturados apenas no texto, né? Não entenderam o contexto e também não entenderam qual que é a essência do cliente. Sim. Que eu acho que essa é a importância, entendeu? Que você sempre deu para uma construção de conteúdo. E é o que você pratica dentro dos seus canais, dentro do que você faz na apresentação da Porsche Cup, na Band, porque assim, você traz essa verdade. Então, eu sempre falo assim, toda vez que eu vou gravar, eu não sou apresentador, entende? Por não ser apresentador, eu sempre tive a liberdade de poder falar sempre na verdade. Porque eu não precisava estar pautado em algo e eu podia estar falando realmente aquilo que eu acreditava. Mas você mesmo estando pautada, você conseguia transferir isso. Nossa, Ale, que bom. Verdade. Então, eu vi sempre aqui para receber esses elogios. Por isso eu acho que você conseguiu evoluir e chegar onde você está. E aí, de Mega TV, você passou quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos e meio na Mega TV. Aí eu saí da Mega TV, fui pra Gazeta, pro Gazeta Shopping com a Spinelli. Certo. Foi um baita convite, assim, foi incrível trabalhar com ela. E a Zetec foi pra Gazeta, continuamos gravando também, né? Continuamos gravando juntos, né? Isso, eu fiquei 3 anos e meio na Gazeta. E aí, durante a Gazeta, eu saí da Gazeta no meio de 18. Em 17, depois de uma viagem, de família para os Estados Unidos. Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó. Foram 3 mulheres e 3 homens. Eu tive alguns insights nessa viagem que foram muito loucos, assim. E você falou uma coisa importante, que você estava entendendo que estava faltando propósito. Tem a ver nesse momento também? É assim. Porque eu falo muito sobre propósito aqui no podcast, sabe? Ale, eu sentia que eu estava evoluindo. Os clientes me pediam. E eu sempre tive essa coisa muito... Eu comecei meu processo de autoconhecimento em 2011, 12 ali. Já fazia uns 5 anos que eu estava no varejo, por aí. Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, foi justamente para eu conseguir me fortalecer e conseguir evoluir e crescer dentro da minha área. Perfeito. Eu queria me sentir mais segura. Eu queria sentir que eu estava amadurecendo e fui fazer esse processo. Fui entender as minhas limitações para ver como eu poderia expandir. Legal. Porque na questão da experiência como apresentadora, você já tinha se consolidado. Porque já estava rolando, anos, né, isso, estava acontecendo. De apresentação, né? Isso, estava acontecendo. Só que nesse processo de autoconhecimento, eu entendi que a gente não está aqui à toa. Entendi. E eu olhava para o varejo e falava, cara, é muito legal, eu estou dominando, eu sou uma cara nova, todo mundo olha, Renatinha. Eu acho que na época, acho que vieram depois de mim, mas assim, bem depois, mas eu tinha sido a apresentadora mais nova a ser contratada para fazer varejo. Você foi a apresentadora mais nova? Nunca ninguém tinha entrado com a idade que eu entrei. Você quebrou um paradigma, né? Eu era muito, muito nova. E aí, o negócio estava fluindo, eu estava melhorando, mas quando eu entrei no processo de autoconhecimento, que eu já tinha um lado espiritual bem trabalhado, eu vim de uma família, metade da minha mãe espírita, metade da família do meu pai toda católica, e eu misturava tudo isso, e eu entendia que a gente veio aqui para algo a mais. Eu falava, se eu vim para algo a mais, eu tenho que entregar algo a mais. Então, simplesmente vender ali, e tinha gente que falava, quando você for gravar na tal loja, manda um beijo pra mim. Eu falava, o programa não é meu, não posso mandar um beijo. Eu tô ali pra falar preço, produto, endereço, acabou. E chamar o cliente pra loja, não posso mandar beijo. E eu falava, nossa, que vontade de falar com as pessoas, né? Como que eu posso ajudar? E eu já fazia muito isso no offline. Eu sempre gostei de conversar sobre comportamento. Dentro do meu processo de autoconhecimento, cada coisa que eu estudava, eu queria dividir com as minhas amigas. Eu gostava dessa troca. E o varejo começou a me cansar nesse sentido. Eu falava, todo dia eu acordo, faço, me maquio, tô lá, pronta, acontecendo, nananã. Mas o que eu tô entregando pro mundo de verdade? Eu tô fazendo o cliente ganhar dinheiro, que é muito legal. Claro. Porque ele tem um propósito, talvez ele ajude, mas eu não tô conseguindo ajudar de nenhuma maneira
A não ser os projetos sociais que eu fazia, coisas pequenas. Mas eu falei, não é possível. Eu não vim com a comunicação à toa. A sua missão de vida, ela é maior, e aquilo né? já estava começando a me incomodar. Aí, em 2017, um pouco antes de eu sair da Gazeta, voltei dessa viagem e aí todo mundo, não, faz seu canal no YouTube. E o YouTube começou a bombar, né? Todo mundo criando canal. Sim. E aí algumas blogueiras estourando, falando de maquiagem, não sei o quê. Eu falei, meu, maquiagem não é minha praia. Quando eu voltei dessa viagem, que eu percebi durante 15 dias que meu pai, 3 homens e 3 mulheres, né? Na viagem. Meu pai, o meu irmão, o meu avô, não compravam, não faziam absolutamente nada na viagem sem pedir a nossa opinião. Então, meu irmão perguntando pra mim, meu avô perguntando pra minha avó, meu pai perguntando pra minha mãe. Aí eu falei, eles perguntam tudo. Meu irmão pediu pra atravessar a loja pra responder pra ele se é uma bomber, uma jaqueta bomber que ele tinha encontrado. Você acha que combina? Você acha que tá legal? Não, leva ou não levo? E aí eu falei, nossa, ele quer tanto assim a minha opinião. E ele mais velho, eu falei, ele não pede opinião pra tantas outras coisas, mas pra isso ele tá pedindo. Então, engraçado. E eu comecei a analisar todo o meu processo. Porque varejo era o dia inteiro no carro com os caras. Sim. E era trânsito em São Paulo. Às vezes, de uma loja para outra, era 1 hora. Não, e vocês iam para interior, né? Interior, a gente atravessava São Paulo, né? muito. Mas ali era o dia inteiro no carro. Então, ficava dentro do cliente, sei lá, 40 minutos, 1 hora e meia de trânsito para chegar na próxima. Então, era mais tempo no carro. A gente passava mais tempo entre nós do que até com a família. É verdade, porque muito quando você mais. consegue passar, se você calcular um dia de 8, 10 horas trabalhadas, é verdade. Quantas horas no carro? Metade? Não, São 4 horas ali, né? Um do lado do outro, Com sabendo certeza. sobre tudo, né? E cada dia você ia com uma equipe diferente. Então, um dia você ia com um cara que tinha acabado de se separar. No outro, um cara que tinha acabado de casar. No outro, um cara que estava começando a namorar. Um outro era mais novinho. O outro era 25 anos casado já. Então, cada um tinha um cenário diferente, histórias diferentes. E eu, muito observadora. Lembra? Laboratório, Sim. teatro. Então, eu sempre observei muito. Eu ali. Você gostou de comportamento humano, né? Eu tinha um irmão mais velho, então o Ricardo mais velho, 5 anos, a casa rodeada de homens ali. E eu comecei a olhar pra isso. Quando a gente voltou dessa viagem, eu falei, eu vou fazer meu canal no YouTube. Mas eu tive um insight de começar a olhar pras minhas redes, ver que eu tinha um público masculino muito forte ali, sendo que não tinha nenhum apelo para o masculino no sentido de... o que homem, na verdade, naquela época se interessava pelas redes sociais, começando a mostrar um pouco mais da intimidade das pessoas. Mulher bonita, Sim. as paniquetes que estavam bombando na época e tal. Eu falei, eu não tenho... O meu perfil é totalmente fechado, eu era super séria, por conta das emissoras que eu representava, das marcas, dos clientes que estavam comigo, enfim. O que eles estão fazendo aqui? A minha comunicação, o que eu estou mostrando, eu mostrava muito bastidores de família e bastidores da TV. Eu falei, o que esses caras estão fazendo aqui? Engraçado, então você já, de alguma maneira, se comunicava com o público masculino. Eles se identificavam comigo de alguma forma, assim. E aí, eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube, mas eu vou falar com homens. Caraca, porque assim... Eu já dava conselho pra eles no carro. Eu não conheço alguém que abriu algum canal, algum meio de comunicação para falar com os homens. E ainda mais de relacionamento. Exato. Mas assim, se eu você queria ter tido isso aí durante a minha vida, que podia ter me ajudado. Mas quem foi sua mentora na sua vida? Quem foi a figura principal da tua vida ali? Cara, minha avó. Então. Foi minha avó. E todo movimento que eu faço, eu sempre penso no que ela diria para mim. Uhum. E tem muito cara que gostaria de ter uma melhor amiga, uma mãe mais próxima, uma irmã. E o nome? Como é que saiu o seu brother? Saiu por causa do varejo. Olha que engraçado. Porque a gente às vezes ia gravar... Eu lembro de um fato bem específico. Era uma loja de decoração, de quadros. A gente estava fazendo um lançamento, reinauguração, alguma coisa assim. Era à noite. Então era um evento que acaba tarde. Era 10h30 da noite. A gente estava gravando na frente da loja. E aí as esposas das câmeras começaram a ligar. E eu tava ali, querendo gravar o último take pra ir embora. Cara, só um minutinho. Oi, amor. Não, eu tô aqui. Não, eu tô gravando. Não, eu tô gravando com a Renatinha. Não, Renatinha, apresentadora, não sei o quê. Se explicando. E aí eu gritava assim, fala pra ela que eu sou brother, vai. Eu sou sua brother, cara. Não tem nada demais. Porque eu era brother, eu já tinha esse perfil. Você tava até falando dessa questão da minha mudança de rádio e TV pra apresentadora. Quando eu comecei, eu queria descer na loja carregando equipamento. Porque eu fazia isso nos bastidores do rádio e TV. E ali, a hora que eu pegava o equipamento dos meninos, aqui você é apresentadora, sobe no salto. Mas eu não quero que vocês carreguem tudo sozinhos. Vamos aí, tamo junto. E se você deixasse cair essa câmera, você vai ter que pagar. Não, então pode carregar você, não quero mais carregar. Foi assim só. Mas eu era muito, da galera, eu era muito dos meninos, eu era muito... Isso que você sentia dessa minha relação com eles, era isso, assim. Tinha essa coisa dessa amizade, eles me respeitavam muito, mas sempre tive isso. E aí eu gritei, eu sou brother, fala pra ela que eu sou brother. E isso ficou lá. Quando eu fui criar o canal, eu falei,
eu quero ser amiga dos caras. Quero ser a melhor amiga dos homens. Aí, matutando, pensando. E aí, eu lembro que eu falei, vai ser a Brother. E aí, conversando com uma amiga, Mel Pedroso, maravilhosa, também head de marketing, fantástica. Mel, o que você acha, tal, não sei o quê? Não, Rê, tem que ser um pouco mais pessoal, vai pro sua Brother. Eu sou a sua Brother. Nossa. Aí ela matou. Aí eu falei, cara, é isso. E aí comecei o Sua Brother em 2017 pra falar do quê? De comportamento, de moda, de lifestyle, ajudar os caras a se vestirem melhor, certo. onde eles comem, o que eles fazem e tal. Aí tava tudo fluindo, né? Então eu trazia essas pautas, tipo, final do ano, como fazer a mala de final do ano, usa sunga, pode usar regata, não pode. Aquelas coisas bem, as pautas mais genéricas. Eu evoluí nisso, eu tenho consultora de estilo. Olha, quem é sua consultora? Chama Érica Alvarenga. Olha, vou chamar ela pra... Ela fala só com homens ou não? Fala com homens, mulheres, mas tem muito clientes homens, entendeu? E ela fez uma organizada assim na minha paleta de cores, organizou o estilo modelagem, tudo. Então, assim... Que legal. Tem uma mudança importante. Super. E o muito legal é que, no fim, resgata a sua identidade. É lógico. Porque, a gente começa a usar coisas que a gente nem sabe se a gente gosta ou não. E o homem é engraçado, porque ele entra num mindset, você deve ouvir muito, o homem casa. E é o que acontece. Lógico que ele se preocupa com o futuro, com a escola dos filhos, com um monte de questões que, obviamente, o casamento traz como responsabilidades. E o homem começa a deixar de lado aquilo que ele gostava de fazer, ou da maneira que ele gostava de se vestir. Uma das coisas que eu mais falo. Não é? Qual que era a identidade dele. Então, assim, e eu percebi, porque, assim, quando a consultora de estilo começou a trabalhar no meu novo... No meu novo, não. Ela resgatou, na verdade, aquilo que eu sempre gostei. E aí ela voltou lá, cara, como é que você era em tal período? Como é que foi sua vida no Japão? Como é que era seu estilo? Não sei o quê. E eu comecei a abandonar um monte de... Eu falei, cara, seu estilo é criativo. Então você precisa ter sempre alguma coisa que lembre aquilo que você gosta. E aí eu comecei a trazer de novo estampa, que eu não estava usando mais. Comecei a trazer algumas questões que eu tinha literalmente abandonado. Adoro carro. Eu tinha parado de realizar as coisas que eu gostava. Eu falei, puta, mas e aí o futuro? E, pô, Cara, é um dos principais erros do relacionamento. Aí tua esposa olha e fala, cadê o cara que eu conheci? Pô, você não tá mais aqui. Estiloso, sempre antenado, conhecia todos os restaurantes, Pô, você não conhece mais nada, cara. Né? Estagnou, acomodou. Né? Isso acontece muito mesmo. É isso. E aí eu ajudava os caras nisso quando veio a pandemia, aquele monte de divórcios, separações. Sim. Eu em casa, eu direct bombando. Recebendo mensagem um monte assim no Instagram. E aí o canal teve um crescimento muito grande nessa época da pandemia. Eu decidi trazer... Eu tinha um Instagram que eu tinha o Instagram do Sua Brother e o Instagram da Renatinha Diniz, onde eu mostrava meus bastidores. Mas eu entendi que era uma coisa só. A Renatinha Diniz é a Brother. É lógico. Porque você assim, né? E aí, em termos de rebranding mesmo, eu trouxe uma pessoa que manja muito disso. Não, cara, vamos trazer tudo uma coisa só. Tipo, o que você quer para o futuro? O meu projeto, a minha empresa, é o Sua Brother. Então, cada vez mais eu quero ser conhecida como a Renatinha Sua Brother. Não necessariamente, que eu vou falar de relacionamento, mas o meu leque tá dentro disso. E tá na sua essência, né? Porque Exato. você já lidava dessa maneira com os homens, né? Concorda? Isso. Né? Eu trouxe do offline para o online, né? Tá. Então, quando eu criei o canal foi isso. Eu falei, tudo que eu vivi de experiência com os amigos do meu irmão, porque era isso, eu de novinha, a gente ia pro Guarujá, passar férias, iam 5 amigos do meu irmão, eles iam pro calçadão, chavecar as meninas no calçadão, eu apagava a luz da sacada, era um prédio de frente pra praia, deitava na sacada e ficava olhando, aquele ali chegou na menina, a menina não gostou muito dele não. Aquele ali, olha lá, tá fazendo ela rir, a menina tá rindo muito com ele. Aí no final dos contos, ele saiu e conseguiu ficar com ela. Esse já deu evoluiu. Certo. Ele ali, tá tentando pegar na mão, ela tá puxando a mão dele. Não, ele avançou no sinal antes da hora. Então assim, eu já isso, sei lá, eu tinha 7, 8 anos de idade, eu era muito nova. Prestando atenção nos comportamentos. Muito. E aí eu fiz isso, trouxe isso pro online. A pandemia, um monte de gente separando. Ali eu entendi. Porque eu falei, agora eu vou parar. Né? Eu falei, Deus, é o seguinte, esse projeto é meu, eu faço o que eu quero. Né? Então aquela empresinha que era um negócio muito novo, até as marcas entenderem quem eu era, o que eu estava querendo falar, que voz eu tinha, eles entenderem qual que era de fato o meu propósito. Eu falei, é como uma empresa. Você investe, tem que esperar o retorno acontecer. E não pode desistir. Claro. Então eu falei, eu não vou. Mas quando começou a pandemia, eu falei, cara, o mercado parou. Eu olhei pra Deus e falei, Deus, eu vou parar o projeto. Tipo, até agora eu investi, mas agora não dá mais, né? Não sei como é que vai ser, um ano muito incerto. E na Band, por conta das pessoas estarem em casa, os anunciantes estavam triplicando as inserções. E eu não estava indo gravar.
Então, assim, eu ganhava por inserção. Então, o faturamento aumentou. E aí, essa foi a resposta pra mim. Tipo, e eu falo que eu tive muitos insights, muitos sinais do universo, de Deus pra isso, sabe? Ah, era esse o problema? Tá aqui, ó. Aqui, ó, toma aí. Você não vai parar. Continua sobrando. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu olhei, tipo, aquilo foi com uma mensagem mesmo. E aí eu percebi que eu tinha que aprofundar mais em relacionamento. E os caras vinham, e vêm até hoje, ali, se abrindo pra mim, assim, eles me contam tudo. Que louco. Eles não sabem nem se eu vou responder, mas eles me contam tudo. Casei, descasei, tô traindo, não tô traindo. Tudo. E, tudo. Vamos dizer, como é que estão os homens na atualidade? Porque teve um período de pandemia, tem uma questão que ficou eminente, que as pessoas começaram a entender que elas são finitas e não infinitas, porque foi a primeira vez que a gente teve realmente sensação de morte. Porque até então a gente nunca parou para pensar nisso. Quando aconteceu a pandemia, por isso que houve muitas separações, e muitas pessoas que também se reencontraram com a mesma pessoa que vivia com você, e você começou a descobrir que realmente você gostava daquela pessoa. Sim. E como é que você está entendendo hoje da cabeça dos homens? Isso eu acho que o pessoal vai adorar, sabe? A gente está passando por uma transição, né? Eu vejo que é um período de transição e ele não vai acabar tão rápido. Certo. Eu sinto os caras, e quando eles chegam pra mim, eles estão muito perdidos. Quando você fala perdidos, assim, em que grau? Em que... Como conseguir se relacionar? Tá. Então, assim, a gente sabe que os relacionamentos, eles abalam tudo. Se você não tá com um relacionamento bom com a tua mulher em casa, você não vai bem nos negócios, você não vai ter paz pra conseguir prosperar, criar. Você precisa estar em paz. Então, assim, quando os relacionamentos vão mal, tudo na vida do cara dá uma balançada. Então, isso, quando o cara tá super workaholic, trabalhando pra caramba, focado nos negócios, ganhando dinheiro, fazendo acontecendo, e aí o relacionamento dele acaba, a mulher cansou, dá um pé na bunda dele, e todo o resto que tava andando bem, desmorona junto. Então ele vem correndo e fala assim, como que eu consigo sanar essa dor? Então, assim, eu, nesse processo de virar especialista em relacionamento, eu me especializei muito mais em término de relacionamento. Porque 80% dos caras que chegam, eles vêm porque eles terminaram. Eles vêm porque eles terminaram. Então, assim, Renatinha, eu terminei, perdi a mulher da minha vida. Como é que eu saio dessa fossa? Porque tá tudo indo mal, eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo comer, não quero mais treinar, não quero ver meus amigos. O que eu faço agora? É uma coisa interessante, porque assim, o homem tem um nível de percepção baixo, concorda? Para ele perceber que a coisa está, como é que fala? Num caminho sem volta, ele demora muito mais do que uma mulher, concorda? E aí, como é que ele faz? Porque assim, isso é natural você repetir de novo o comportamento. Sim. Né? Porque ele vai de novo, ele conheceu uma pessoa muito legal, ele se apaixonou de novo, ele falou, pô, vou ter uma nova relação, poxa, que legal. Aí ele vai, né? Só que ele começa a mergulhar e os negócios exigem, e ele começa a mergulhar de novo no negócio. Como é que ele vai para não cair no mesmo buraco? Vamos começar do começo, então. Isso. Eu tô empolgado, Não, imagina, vamos começar do começo. E a gente precisa entender, e aí foi isso que eu fui analisar em 2020, né? Tá. Quando, de fato, sua brother, ele caiu essa ficha. Certo. Deus falou comigo e falou, esse é o seu propósito, você não pode abandonar. Você veio pra falar com esses caras e é isso que você veio fazer aqui. Te dei esse dom para isso. Sabe? E aí me contou nos bastidores que ela já fazia isso. Então, assim, com o pessoal da equipe das televisões, da onde ele encontrava, ela já foi conselheira, psicóloga, terapeuta, né? É muito bom, porque eles perguntam assim pra mim, você é terapeuta? Você é psicóloga? Eu falo, não. Ah, tá bom, porque eu só quero uma amiga mesmo. Até porque o homem fica com vergonha. Tem preconceito. É esse o começo do começo. Não é? O que a gente precisa entender? Meninos são criados diferentes de meninas. Existe um preconceito e o machismo ele impera nesse sentido. Homem não fala sobre emoções. Falar de emoções, sentir, sofrer é coisa de mulherzinha. Então, desde pequenos, os meninos são ensinados a não falarem sobre o que estão sentindo. Homem não chora. Homem não chora, homem não sente, homem não sofre. Homem tem que estar 100%, ser forte 100% do tempo. Homem tem que estar disponível sexualmente, ativo 100% do tempo. Então, o homem não pode falhar. Não pode falhar. E assim, não pode negar a mulher. Às vezes, quantas vezes aquela coisa do 2 amigos, 2 mulheres. Aí um cara se interessou pela... O outro amigo, ele é obrigado a ficar com outra menina. Porque senão, ele não é homem. Não é brother, né? Não é homem. Então, assim, eu vou deixar aqui uma referência pra vocês. Por favor, assistam. Tem um documentário que tá disponível no YouTube, do Papo de Homem. Instituto Papo de Homem.
É um instituto fantástico que já estuda masculinidades há muito tempo. Foi isso que eu me aprofundei bastante na pandemia. Eu não sabia que tinha. Chama isso. O Silêncio dos Homens. Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens. Tem um Bruninha, você passa no meu WhatsApp? Eu acho que essa informação é muito O legal pra Silêncio dos gente, Homens. Gente, é pra gente fantástico. conhecer. Antes do Silêncio dos Homens, teve um documentário nos Estados Unidos, que ele tava na Netflix, eu não sei se ele tá ainda, chama The Mask You Live In. Então mostra como os meninos, eles são criados usando uma máscara para conseguirem performarem nesse homem ideal, É que desde tem pequenininhos. o macho alfa, né? Isso é ser homem e isso não é ser homem, É. sabe? Então, assim, você tem que fazer... A caixa dos homens, tudo que você tem que fazer, que as características, os comportamentos que um homem precisa ter para ser considerado um homem. E mesmo na atualidade, você percebe que não está mudando. Porque houve uma abertura, né, dessa relação da sexualidade, Sim. da questão do gênero. A gente né? está sentindo um movimento, mas aí explicando um pouco desse histórico, Tá. então eu deixo isso como referência, The Mask You Live In americano. Perfeito, gente. E o Silêncio dos Homens brasileiro, porque eles fizeram uma pesquisa assim muito vasta, falando com mais de 40 mil homens. As rodas de homens, 40 mil homens pesquisaram? Poxa, é você não tem noção, os dados que eles trazem ali é fantástico mesmo. Tá. Assistam pelas regiões do Brasil, você vê que o comportamento masculino Sim. muda Quando muito. você vai mais para o norte, né, você Total. tem, né, Total. essa questão do machismo mais intenso. Quando você vai para o sul, também é a mesma coisa. Também, né? também. Aqui a cabeça é um pouco mais aberta, mais transformada e tal. é. Mas essa coisa, o homem não fala sobre sentimentos. Isso é coisa de mulherzinha. E aí, em um deles, eu não lembro exatamente qual, acho que até no Silêncio dos Homens, o homem só consegue identificar 2 sentimentos. O menino. O que você tá sentindo? Ou ele tá com raiva, ou ele tá feliz. Se ele tá frustrado, ele vai pra raiva. Uhum. Se ele tá irritado, ele Tudo vai na pra mesma raiva. Se ele caixa. tá triste, ele vai pra Tudo raiva. na mesma caixa. Exato. Então são 2 extremos. A mulher consegue identificar mais, porque desde pequena, tá tudo bem ela sentir. A menina chora, a mamãe pega no colo. Sim. O menino chora, engole o choro. É. Não foi nada. Limpa esse choro aí, levanta. Então, os meninos são reprimidos desde pequenos. Então, quando o cara chega, ele é um homem disfuncional nas emoções. E nunca foi tão importante a gente falar das emoções quanto agora. E aí eu te falei que os caras estão perdidos por quê? Primeiro porque falta o autoconhecimento. Então, assim, eles não são incentivados a se olharem, porque isso não é coisa para homem. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, fazer terapia, jamais. Hoje eu falo que é pré-requisito. Falo pra mulherada. Pré-requisito. Conhecer o cara? Você faz terapia? Faço. Senão, tô fora. Certo. Precisa. Porque todo mundo, na verdade não é que precisa, todo mundo merece fazer terapia. Uhum. Até para se entender, Estamos se conhecer, vivendo né? tempos muito desafiadores, assim. Cara, é muito difícil, tá tudo muito volátil, tá tudo muito Sim. incerto. E Então, está acontecendo uma pandemia psicológica, Exato. concorda? Está todo mundo afetado psicologicamente, uns em um grau mais alto e outros em um grau mais baixo, mas todos mundo. nós... E a gente está vivendo uma estamos, obesidade né? de informação também, né, Ale? É muita informação o tempo todo. E as redes sociais comparando, você se compara a sua vida com a do outro, onde você tinha que estar. Então, assim, o autoconhecimento, ele é ferramenta fundamental, fantástica, básica. Mas os caras não foram incentivados a olhar para isso. Então, quando você chega... Quando o cara... Eu falo que assim, o mundo vai te tratar como você se trata. Sim, o mundo vai estar como você está fantástico. Então, se o cara não se trata bem, se o cara não se conhece, como é que ele quer que a mulher faça isso? Então, ele primeiro precisa se conhecer, conhecer as próprias emoções para se relacionar. Primeiro, ele se relaciona bem com ele mesmo. Depois, ele pensa em se relacionar com uma mulher. Então, os relacionamentos já começam totalmente desequilibrados. Porque é um cara que não fala das emoções, a mulher que já se entende mais, quer falar das emoções, o cara não fala, o cara é fechado. Aí termina o relacionamento, ele nem sabe por que acabou, porque ele nem tava percebendo o que estava acontecendo ao redor dele. Então, quando o cara chega pra mim, ele chega nesse estágio, tipo, eu não sei nem por que acabou. Porque acontece muito, Rê, você traz um exemplo que nós somos um casal. Você me traz uma mensagem, só que a minha absorção dessa mensagem, ela não é como você falou, é absorção pela raiva ou pela alegria. Uhum. Se eu absorvo isso pela raiva, você concorda que eu vou questionar o seu posicionamento num entendimento que nunca vai chegar numa coerência? Exato, exato. E isso é complexo, porque a maioria dos homens, o que acontece? Quando eu estou na roda de amigos, a gente começa a discutir sobre as relações, sobre as nossas esposas, como é que está tudo, e tem sempre um ponto de congruência, que o homem acha que as mulheres não entendem os homens. E a gente tem determinada postura por uma razão. Uhum. E não é simplesmente porque a gente não reconhece a mulher como uma pessoa importantíssima na nossa vida, mas pelo pensamento simplesmente prático. E eu sei que isso é complicado, porque a mulher não espera essa praticidade toda em determinadas caixinhas. E isso faz com que a relação, de alguma maneira, ela comece a se desgastar. Por quê? Porque o homem está esperando que ela entenda que ele está trabalhando e que ele está, de alguma maneira, provendo, porque o homem tem essa
Ainda tem esse peso esse nessa peso. carga. Mesmo que hoje, claro, as mulheres dividem as contas, as mulheres ajudam, mas um homem, mesmo que a mulher ajuda e ajuda muito, ele não consegue absorver que ele pode, de alguma maneira, sentir aquela informação que está sendo trazida. E não simplesmente devolver como se a mulher não entendesse o que ele está querendo dizer. A gente não aprendeu a se relacionar, né? Não aprendeu tem a se um manual. relacionar. Então, assim, quem não está buscando isso, está errando feio. Porque a gente não aprendeu, então vai ser tentativa e erro e você vai quebrar a cara. Então, a gente tem que entender o que é se relacionar. Primeiro com você mesmo. Então, você falou uma coisa muito importante agora, que foi um dado que eu não trouxe até agora. Mas, assim, homens não conversam com homens. Que bom que você conversa com seus amigos. Que a maioria não conversa. O cara, quando termina um relacionamento, o amigo, o máximo que ele consegue falar, vamos beber? Vamos encher a cara, vamos pegar a mulher, vamos passar o rodo, tá tudo bem, vamos esquecer. Não é por aí. Homens têm dificuldade de falar, porque os outros amigos podem tirar sarro, desvalidam, falar, não acredito que você está chorando por causa disso, para, vira homem, vira homem. Então, não tem essa troca. Que bom que você tem essa troca. Mas é exatamente isso. Se o cara não entende as próprias emoções, quando a mulher chega e fala assim, eu tô chateada, porque eu tô sentindo muito ausente aqui, ele não sabe nem o que é. Ele não entende. Ele não entende. Mas eu tô aqui com você. Pô, a gente não foi jantar aquele dia? A gente não sei o quê? É isso. Não tem essa sensibilidade. Não tem. E aí, a gente trazendo para o cenário atual, os caras que alcançaram um patamar legal, que estão desenvolvidos no trabalho, em outras áreas da vida, eles querem uma mulher que seja foda. Eles querem uma mulher independente. Eles querem uma mulher que eles admirem. Isso eu não tô falando que é uma mulher que está em casa cuidando dos filhos não seja alguém que eles não admirem. E que dá um trabalho absurdo. Absurdo. Tipo, eu reconheço demais o trabalho que as mulheres... Porque assim, e a mulher, o homem, ele não passa pela gravidez. Ele só percebe que é pai quando nasce, de verdade, pega no colo. Só que, naturalmente, no dia seguinte, ele não precisa dar mamar. Concorda? Sim. Ele não tem um instinto materno que está acima de tudo da vida. Claro que eu, pelo amor de Deus, eu sou pai, amo meus filhos, entendeu? Movo o mundo por eles, mas tem uma questão fundamental, que é o homem, ele, de alguma maneira, a cabeça dele naturalmente já se reorganiza rapidamente. Pô, beleza, fui pai, preciso prover. Acabou. É isso. Né? E aí eu vejo nas relações hoje, Ale, assim, se o cara quer uma mulher incrível, uma mulher independente, ele precisa entender que essa mulher, especialmente as que não estão em casa cuidando dos filhos, né? Tô falando mais, mesmo as que estão em casa cuidando dos filhos também, mesmo, porque isso também se encaixa. Mas assim, a mulher não depende mais do cara. Se ela não depende mais do cara financeiramente, mas ela quer estar com um cara que ela vê potencial, ela quer se sentir segura. Se der tudo ruim pra mim amanhã, eu não vou ter que levar esse cara nas costas. Então a mulher ainda busca essa segurança. Não sejamos hipócritas aqui, mas ela quer ter o dinheiro dela, ela é independente. O cara quer uma mulher independente, mas ela não precisa desse cara. Ela deseja estar com esse cara. Ela não mais precisa dele para bancá-la, mas ela deseja esse cara. Entendido até aqui? Ótimo. Se esse cara não vai oferecer a grana, se ele não é mais o provedor financeiro, o que ele vai oferecer? Ele precisa oferecer uma coisa que ele nunca desenvolveu, que é o lado emocional. Aí vem um vale. Aí ele fala... Um cânion. Nem sei o que é isso. O que eu posso te oferecer? Por onde eu começo? Exato. Por onde eu começo? Como assim? Então, assim, a mulher olha e fala, você só tem dinheiro. Quero não. As mulheres que estão desenvolvidas. Essa mulher que o cara vai admirar. Não quero. Mulheres com filhos. Largam, terminam o relacionamento, casamento. Saem fora e falam, eu não vou ficar aqui. Porque isso pra mim não basta. A gente tá vivendo a era de entender as emoções. Essas doenças todas que estão acometendo as pessoas, depressão, burnout, tudo isso está fazendo... Gente, é um chacoalho pra gente se olhar e falar, deixa eu entender o que eu tô sentindo aqui dentro. E quem não olhar pra isso, vai continuar patinando e vai continuar sofrendo. Então, assim, vai fazer um processo de autoconhecimento. Eu falo que só é feliz com alguém quem já é feliz sozinho. É uma das minhas premissas. Então, assim... Eu falo que a música do Fábio Júnior, as metades da laranja. Não existe cara metade, não existe... Tampa da panela. Não tem essa de dividir a laranja. Nós somos inteiros. Então, através da nossa integridade e estar inteiro para uma relação, que é muito difícil. Que é muito difícil, entende? Eu falo muito bem sobre isso, mas eu também vivo muitos desafios. É que, na verdade, até o final da vida a gente vai estar acertando, errando, e a gente tem que entender que não somos perfeitos, não encontraremos pessoas perfeitas. Somos imperfeitos, querendo e aceitando as imperfeições do outro. Mas ambos dispostos a fazerem dar certo. Ambos dispostos a se olharem até o final da vida. Então, assim, hoje todo mundo fala, o amor é a base da relação. Não é. Pra mim, não é. De tudo que eu já vi,
quase 7 anos de canal, ouvindo homens todos os dias. Com quantos homens você já conversou? Assim, Ai, Ale, já me perguntaram isso. Eu não consegui chegar nesse milhares, cálculo, né? porque eu lancei curso também, né? Tá. Vou lançar agora de novo. Ah, que legal. Pode falar? Ah, não podia? Ia ser um spoiler, mas tá tudo bem. É que os caras já estão me pedindo, então eu vou ter que lançar. Até o final do ano vem novidade. Mas eu não consigo te dar um número exato, assim. Mas de toda essa minha trajetória, de conversar com os caras, de todas as histórias que eu já ouvi, de tantos caras que eu já ajudei, cara, o que sustenta um relacionamento saudável é a disposição. A disposição. Todos temos feridas. Todo mundo que tá aqui tá imperfeito. A gente tá aqui para evoluir. A vida é evolução constante, para quem quer. Só que assim, você entrou num relacionamento, eu falo, a vida não é Disney, relacionamento não é Disney que você vai entrar e fala assim, pronto, agora entrei, casei, cara, resolvi a vida. Não. Só que você tem que estar disposto a se olhar. Eu estava ouvindo podcast, correndo no parque no sábado, Jornada da Calma, você já ouviu falar desse podcast? Não. É fantástico. É de uma jornalista, muita coisa boa. Jornada da Calma. Né? E aí ela entrevistou acho que é canadense, que ele fala sobre, não sei se é a teoria do trauma ou se é a filosofia do trauma. E ele falou uma coisa interessante, que é a relação entre onde, assim, as pessoas falam, não, a gente tem que encontrar uma pessoa que é totalmente oposta a gente, sabe? Tem um monte de teorias que são construídas e cada vez vai mudando esse movimento. Sim. Mas uma coisa me chamou a atenção. O que ele falou? Ele falou, olha, encontre uma pessoa que tenha passado por traumas, claro, não iguais aos seus, que você não vai encontrar, mas que tenha passado adversidades, que ela tenha a capacidade de entender as suas dores. Por que isso? Porque ela falou assim, se os dois estiverem disposição, essa é a palavra que você falou, disposição, ambos dispostos, os dois vão conseguir se desenvolver. Porque um vai, de alguma maneira, entender o trauma do outro e, através desse entendimento, você começa a construir uma relação que pode dar futuro. Conheci um casal. Isso me chamou a atenção. Conheci um casal que agora se descreveu perfeitamente. Ambos, assim, com problemas muito familiares, com pai e mãe, sabe? Assim, famílias destruídas. Perfeito. Mas ambos entenderam a dor um do outro e estão construindo a própria família, assim, livre desses traumas, né? Desses traumas e dessas distorções. Eles entenderam, eu sou ferida por causa disso, eu sou ferida por causa disso, mas a gente pode escrever uma nova história e não repetir esse padrão. Então, os dois fazem terapia, os dois têm filhos incríveis e estão escrevendo uma nova história. De mudança de comportamento. Porque nós estamos aqui... Mudança do padrão, né? Para mudar padrões que os nossos pais, nossos avós... Tanta coisa pra gente falar. Nós não tem, não. A gente vai marcar outro podcast. A gente tem tanta coisa, porque são as crenças, né? A maneira como a gente enxerga o mundo, que a gente vê de acordo com as pessoas que nos criaram, que nos passaram. E aí a gente vai reproduzindo isso, né? Então, um cara que é agressivo, provavelmente ele viu o pai sendo agressivo com a mãe. Ele acha que isso é certo. Aí o cara chega pra mim e fala, então, não funciona. Puta, verdade, Então, é muito louco, assim, eu acredito muito na transformação. E você percebe se os homens estão mais abertos a essa questão do entendimento de propósito, ou entendimento do que é uma relação a dois? Como é que você está enxergando Muito, isso? Eles têm muito essa ânsia para propósito. Eles têm muito essa ânsia, muito. É que eu foco muito em relacionamento, né? Não dá para pegar o leque de uma maneira geral, mas eu trago... Traz a sua experiência, né? Eu trago uma experiência... que você está percebendo, e esse viés mais espiritual mesmo, assim, deles saírem um pouco dessa coisa tão... trazer consciência, cara, você tá aqui pra evoluir. Então, assim, teve um que me mandou, eu tava vindo pra cá, abri um direct, o cara falou, eu terminei um relacionamento, tô sofrendo muito. E aí, conversando com uma amiga, ela falou que agora ela decidiu não sentir mais nada. Então, ela não sente mais nada pra nem correr o risco de sofrer. Você acha que esse é um bom caminho? Cara, lógico que não. A gente tá aqui na vida para sentir. E quando a gente percebe, internaliza isso e cria essa consciência, a hora que você tomar porrada, a hora que vier o desafio, você fala, a vida é isso, tá tudo bem? E vai vir um atrás do outro, porque a gente tá aqui em constante evolução, a gente tá aqui em movimento, né? E a maneira como a gente interpreta o desafio dita todo o resultado. Sim. E como a gente vai conduzir. Então, assim, eles estão abertos, eles se abrem no momento que eles passam pela dificuldade. Quando tá tudo bem, eles não procuram ajuda. Que eu ia falar contigo. Porque, assim, não existe um preventivo, né? De relação. Existe você aprender a se relacionar. Que é, por exemplo, o cara que chega depois que ele terminou, ele tá na fossa. Eu tiro ele da fossa, ele continua me acompanhando. Então, eu tenho uma linha editorial de conteúdos no meu Instagram. Segunda-feira eu falo só de autocuidado. Autocuidado, corpo, mente.
e espírito. Legal. Você fala alma, né? Sim, Corpo, mente e alma. muito legal. Que o cara, eles não aprenderam a se cuidar, né? Tem cara que não sabe, assim, o básico do autocuidado. Cuidar do físico, cuidados de higiene, principalmente. Sim, nossa, tem cara que tem preconceito, tem cara que não cuida, não faz... Tipo, tem coisas que incomodam o cara... Hoje, ainda mais, pô, corte de cabelo, cuida da pele. Com certeza, né? Por que não? Então, eu falo só de autocuidado, mas dos 3 pontos. De terça-feira eu falo de relacionamento saudável. Então, as dicas que eu dou para você manter e ter um relacionamento saudável. Então, o cara que já saiu da fossa, que de repente entrou num relacionamento, um cara que começa a me seguir que namora ou é casado, eu ajudo ele ali também. E isso é o preventivo. O preventivo é você entender e você começar a ter um termômetro, é a consciência. A prevenção é a consciência. Você está o tempo inteiro consciente no seu relacionamento. Você não acomodar e você estar verdadeiramente ligado. O que a sua mulher está fazendo? É isso, sua mulher está te dando sinais, a relação não está boa. Será que você está feliz? Quantos caras que, assim, pagam para não entrar numa discussão? Eu levantei essa polêmica umas 2 semanas atrás, que eu falei assim, brother... Foge do confronto, né? Relacionamentos saudáveis, obrigatoriamente, vão ter que ter conversas difíceis. Não existe relacionamento saudável sem conversas difíceis. Não existe. Porque são pessoas diferentes, com educações diferentes, com criações diferentes, com crenças diferentes. Para você entrar num acordo, né, um colocar os limites e o outro colocar os outros limites, e um encaixar no outro e falar, bom, vamos entender como vai ser a nossa convivência aqui, a conversa vai ser difícil. Não precisa ser um conflito. Claro. Não precisa virar um confronto. Mas vai ser uma conversa dura, é uma conversa difícil. Ó, isso aqui pra mim funciona, isso aqui pra mim não. Como a gente vai chegar no meio termo? Tem cara que cala. A mulher começa a discutir. O cara, ele quer paz, ele prefere paz. A paz do lado de fora. Sim. Porque dentro ele tá completamente perturbado. Ele não falou o que ele queria, ele não conseguiu. Mas por que ele não foi pra fora? Né? Porque ele não sabe falar sobre as emoções, sobre os sentimentos. E a hora que ele fala, ele estoura. Sim, ele se perde. Né? Estoura, vai pra raiva, vai pra explosão. Como você falou, tudo se canaliza a raiva. Exato. Então, a prevenção é a consciência. O que eu tento trazer pros caras é um pouquinho de consciência. Aí, quarta-feira eu falo de término de relacionamento, quinta-feira eu falo de início de relacionamento, as red flags. Tipo, ó, cuidado quando você for entrar. Não perca a sua identidade, individualidade. Né? Tem muito cara que controla a mulher e fala, cara, do mesmo jeito que você quer sair com seus amigos e ter liberdade, ela também tem que ter liberdade. Mas e se ela me trair? Confiança é a base de tudo, amigão. Se ela quiser fazer, ela vai fazer embaixo do seu nariz, como você também faz. Legal. E aí, ajusto muito essa questão dos comportamentos deles, do que não é mais aceito hoje, né? Tipo, precisamos atualizar. Não é, ser homem hoje é diferente do que era ser homem antigamente. Na verdade, o que é o seja homem, né? Tem muita coisa pra falar. Eu já discuti muita coisa lá. E eu queria só que você completasse, porque assim, informação riquíssima. A gente já estourou. Quanto tempo a gente tá? 1:07. 1:07, Meu tá bom. Deus. Não, mas vamos mais um pouquinho só, só para poder concluir. Claro. A gente falou de início e de término. Só que tem esse meio, aqui o meio do caminho, que a consciência é baixa. E eu tenho um poema de 5 capítulos, né? Que ando por uma rua, visto um buraco, caio, não sei onde eu estou, levo uma eternidade para sair. Capítulo 2, ando pela mesma rua, visto um buraco, caio, ainda não sei onde estou, levo um tempo para sair. Capítulo 3, ando pela mesma rua, visto um buraco, caio, sei onde estou, saio imediatamente. Capítulo 4, avisto um buraco, quer dizer, ando pela mesma rua, visto um buraco, atravesso a rua. Capítulo 5, ando por outra rua. Então, fazendo uma analogia com todo esse conteúdo que você trouxe para mim, o que acontece? Os homens sempre estão no capítulo 1, capítulo 2 no relacionamento, que é, ando pela mesma rua, caio, não sei onde estou, levo uma eternidade para sair. Aí ele gera um pouquinho de consciência. Capítulo 2, ando pela mesma rua, visto um buraco, caio, não sei onde estou, levo um tempo para sair. Para ele conseguir sair do buraco e andar pela mesma rua, mesmo assim cair e sair imediatamente, leva muito tempo. E esse meio, porque quando o cara está na dor, o homem quando está na dor, ele vai buscar a solução. Isso, né? Você sabe muito bem. Eu tenho os dados disso. Não é? São duas coisas. Ele sai no relacionamento, ele vai ligar para um amigo para azarar, só que isso é uma situação difícil, porque você cai num buraco de novo, porque você acha que você vai conseguir cobrir um relacionamento através de outro. E se você for para balada e ficar com um monte de mulher, vai resolver o sentimento e vai piorar. A ressaca moral da bebida, tudo vai isso piorar, é muito pior. Muito pior. Mas eu acho que existe um caminho aqui no meio para não chegar até esse final do capítulo lá que está acontecendo, as pessoas perderem o relacionamento porque não conseguiram ajustar.
esse meio aqui, onde ele está no capítulo 1 e capítulo 2, como é que você consegue despertar nele que ele precisa de ajuda? Porque ele não vai enxergar sozinho. A mulher pode dar 200 sinais, 300 sinais. Ele só vai perceber quando a mulher fala para ele assim, ó, chega, tô indo embora. E quando a mulher decide isso, Ale, acabou. Então, não tem mais volta. Eu estou falando isso porque eu sei que você vai trazer um curso, você vai trazer todo esse movimento. Ajuda esse pessoal aqui no meio. É que, infelizmente, eles só vão buscar ajuda e perceber que alguma coisa está errada quando de fato acabou. Entendi. Mas, com o tipo de conteúdo que eu tenho gerado, eu vou dando alertas. Se a mulher está fazendo isso, toma cuidado. Ponto, perfeito. O relacionamento está acabando. Perfeito. Se vocês estão indo para esse caminho, está acabando. E aí, o que aconteceu dentro do meu processo aí de quase 7 anos de canal? Os caras que chegaram porque tinham terminado, entenderam o que eles viveram, superaram a ex. Eles começam a trajetória de novo. Começam a se relacionar de novo, mas aí eles já vão se relacionar de um jeito diferente. Então você acha que ele já parte do capítulo 3 pro 4? Isso. Exatamente. Eles já estão numa outra fase da jornada. E aí eles começam a indicar para os amigos. Então meu perfil no Instagram está crescendo muito, porque é isso. Um vai indicando para o outro. Mais de 200 mil seguidores? Que legal. 200 mil, 3 semanas atrás, já está com 225. Está crescendo muito rápido. Para quem entra num flow, vai, né? Eu fico muito feliz, porque eu quero ajudar o maior número de homens possível. No número de seguidores que me chama a atenção, que é um assunto polêmico, que o homem, normalmente, ele nega, e que ele não vai falar, olha, eu sigo a sua brother porque me dá dica de como me relacionar bem. Olha que loucura. E você está crescendo exponencialmente com isso. O preconceito é que os caras com a cabeça mais aberta, eles já estão em outro momento, assim. E eles conseguem indicar, e vai lá, puta, Renatinha, de falar, escuta, Renatinha, não consigo te ajudar, porque homens têm dificuldade de falar uns com os outros e aconselhar uns aos outros. Então, segue a Renatinha aqui, que, ela falou isso aqui, faz sentido. Então tá rolando essa indicação com os caras que estão abrindo a cabeça. Eu gostaria muito, assim, que não fossem 80% dos caras que chegam até mim, chegassem porque aconteceu um término. Eu sempre falo, porque eles chegam no término tristes porque perderam a mulher e querendo que eu ajude eles a reconquistarem a mulher. Tipo, como é que eu faço pra fazer ela voltar? Amigão, a chance é muito baixa. Entendi, a porcentagem disso é muito baixa. A mulher, quando ela decide que ela não quer mais, ela pensou bastante tempo. Sim, ela não toma decisão da noite pro dia, né? E o cara, ele é pego de surpresa. Como assim? Acabou? Como assim? Então, o que eu vou fazendo? Trazendo esses conteúdos variados, das várias situações que ele pode estar vivendo. Como você chama dos pontos de atenção, né? Isso. Ele já vai se preparando, se ele está num relacionamento, dos sinais que ele pode perceber do que a mulher, do que faz sentido, do que não faz. Então, às vezes eu estou lá falando de individualidade. Então, cara, se você deixar de ser quem você é, que nem você contou a história de coisas que você deixou de fazer, uma hora tua mulher vai olhar e falar assim, cadê? Do mesmo jeito, que não leve o candidato pro date. Tem um vídeo que eu fiz que é fantástico sobre isso. Não leve o candidato pro date. Não leve o date. Candidato pro date. Isso é dica para início de relacionamento. O que é? O cara conhece uma mulher, então, tipo, gostei da Renatinha. Então, eu vou lá, entro no perfil. Renatinha me deu bola, eu fuço o perfil dela inteiro, vejo tudo que ela gosta, onde ela vai, como ela se veste, não sei o quê. Eu entendo o perfil dela. E aí, qual que é a tendência que a gente tem? Homens e mulheres. Tentar se encaixar e ser aceito pela outra pessoa. Dela. A gente não quer ser rejeitado. Então, eu me interessei por ela, eu quero que ela me eleja. Então, eu sou candidato neste momento. Então, eu quero ser eleito aqui. E aí, eu vou lá e entendo tudo que a Renatinha gosta. E aí, eu crio um personagem. Então, ele não é o cara que vai num restaurante caro, não é o cara que se veste de determinada maneira, mas ele projeta na cabeça dele de que eu gosto disso. Só pra conquistá-la? Isso. Então, época de eleição, todo candidato quer ser eleito. Fantástico. Então, o cara, na primeira saída, vai lá, pega a mulher de carro, chega antes, não atrasa, abre a porta, vai lá, escolhe o restaurante. Porque eles me perguntam, Renatinha, me fala um restaurante pra levar a mulher. Eu falo, onde você costuma ir? Eu vou aqui no boteco. Você vai levar ela no boteco. Ela precisa entender o que é a tua vida. Sim. Tudo bem se você não precisa de uma camisa de time. Claro, essa eu já derrubei. Pô, precisa exagerar também, não, né, cara? Chinelão. Mas isso que acontece. Aí o cara sai tudo engomado, não sei o quê, paga conta, gentleman, primeira, segunda, terceira. Um mês depois, já não busca, manda ela encontrar direto no lugar, já vai desarrumado. Sim. Aí eles me falam, mas a mulher também faz isso. A mulher também faz isso. A gente faz, a gente se arruma nos mesmos momentos. Depois o cara já começa a ver a gente de coque, sem maquiagem, de chinelo e tal. Mas isso faz perder o encanto. E na velocidade que a gente tá nos relacionamentos, de entrar de cabeça, de repente, tipo, você já tem uma intimidade tão profunda, perde a graça. Verdade. Perde a graça. E aí você olha e fala, cadê a mulher que
que eu conheci? Cadê o cara que eu conheci? Então eu ensino, não perca a sua individualidade. Antes de tudo, não leve o candidato pro date. Fantástico. Porque ela vai se sentir enganada e você também vai se sentir enganado. Gente, então simplesmente seja vocês você. Assistir esse post aí, cara. Você precisa ser você, cara. Ah, mas quem eu sou, ela não vai aprovar. Então ela não é pra você. Ela tem que te aprovar exatamente do jeito que você é. Agora, calma lá. Tem as adaptações que são fundamentais e saudáveis. Deixa eu te perguntar, tem evolução? Claro pode que melhorar? tem. Claro que tem. Ah. A gente tem que entender... E aonde você entende que é uma adaptação que é saudável? Quando aquilo não fere os seus valores. Poxa, a pessoa tá vindo pra me agregar. Difícil entender isso. Isso. Aí eu paro pra olhar assim, peraí. Porque assim, eu sou um cara desenvolvido, né, de autoconhecimento, mas você conseguir entender isso... Mas a adaptação é assim, você tem que pensar e falar, isso que a pessoa tá me propondo. Se eu tiver... Vamos supor que é uma pessoa conselheira. Ela não é tua mulher. Tá. Porque a gente para de ver a pessoa como amiga, a gente começa a ver como inimiga, vira uma competição, né? Ela tá querendo me mudar. Uhum. Brother, pra parar e pensar o seguinte, isso que ela tá propondo pra você, se você estivesse solteiro, sozinho, no teu individual, isso te agregaria? Então vamos supor, eu entro num relacionamento, e aí eu sou uma pessoa mais, deixa minhas coisas mais espalhadas, mulher tem essa coisa de ser mais espaçosa, tal, não sei o que, nanana. O cara chega e fala, tem um jeito que pode te ajudar nisso. Você pode arrumar assim, 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 você vai ganhar mais tempo. Aí ele tá querendo me mudar. Não, mas e se isso agregar? É verdade, eu vou ganhar mais tempo, minha rotina vai ficar um pouco mais organizada, porque ele é um cara mais organizado. Então ele é mais metódico. Isso pode me ajudar. Cara, eu vou ganhar mais tempo ali de manhã, o tempo que eu demoro pra sair. Isso faz sentido. Então eu não posso olhar isso como uma crítica. Então você sempre tem que parar e falar, isso vai mudar a minha essência ou isso pode me agregar enquanto pessoa? Sabe? Então é sempre isso, você tem que parar e olhar. E não achar que a pessoa está querendo mudar. Mas as adaptações, elas têm que acontecer. E de novo, Ale, disposição. Disposição. Tem que estar disposto. Você vai se relacionar com uma pessoa que é diferente de você, mas os dois para crescerem juntos... Disposto. É Está isso. disposto. E um atento ao outro, cara. Não tem coisa melhor, mais legal do que você ver a pessoa que você gosta, os olhos brilhando pra você. Os caras nem percebem se a mulher tá com o olho brilhando ou não. A mulher já tá com o olho opaco ali, o cara tá panguando. E aí a hora que acaba, ele fala, nossa, mas eu nem percebi o que aconteceu. E para gente fechar de uma maneira divertida, Vamos lá. vamos ver se os homens mudaram uma coisa que é muito engraçada. 99,9% dos homens, eles deixam o último pingo do xixi na tampa do vaso. Existe solução para isso? Existe. Existe. Levanta a bendita da tampa né? e depois abaixa a bendita da tampa. Porque se o pingo ficar ali, a mulher não vai nem ver, porque vai estar no vaso. Mas, cara, olha, olha, a pandemia trouxe exatamente esses pontos, né, Ale? Não é? A convivência, essas pequenas questões que vão minando o dia a dia. Então, a mulher fala uma vez, fala outra, e o cara fala isso. Posso contribuir com o canal Sua Brother? Por favor. Sabe o que um amigo meu faz? E ele me ensinou? Ele tem 2 filhas mulheres. Faz xixi sentado. Xixi sentado. Você já falou sobre isso? Não, a gente já zoou. Não fiz nenhum conteúdo sobre isso, mas é uma boa. Sentado porque, ele se colocou no lugar da esposa e das filhas. Imagina, minha filha vai sentar e tá lá com um pingo de xixi no vaso. Então, entende que é uma disposição? Isso não elimina o risco de sujar a tampa mesmo assim. Perfeito. Porque ele pode levantar isso. E mesmo assim sujar a tampa. Não, é terrível, assim, honestamente, gente. Eu convivo muito com homens. Então, assim, eu sei todas as dificuldades. É tenso, mas isso não elimina. Mas isso ajuda, pode contribuir sim. Mas o cara tem que estar ligado o tempo inteiro. Gente, eu queria bater um papo aqui com a Rê 4 horas, 5 horas. Nossa, a gente fala muito. Nós vamos marcar um outro podcast. Super. E aí a gente vai falar só de Sua Brother, só dos homens. Porque eu contei muito a minha trajetória hoje aqui. Isso, então eu queria muito sobre isso. Tem a questão do propósito pra gente debater. Sim, até pra você trazer um conteúdo pra me ajudar a levar pros caras como que eles fazem pra encontrar o propósito deles. Isso é muito legal. Tem um outro fator que os homens buscam a mãe na esposa. Eu acho que é um tema que a gente vai ter que bater um papo. Que é uma mulher ou você quer uma mãe? Que é uma mãe, que a gente precisa conversar muito sobre isso. E eu ainda tenho um monte de perguntas que eu quero fazer para você no próximo podcast. Já venho. Né? Só venho. Vamos marcar, Bruninha, por favor. Vamos agendar já com a Renatinha para a gente poder fazer esse podcast. E eu quero te agradecer muito. Eu que queria. Estou me sentindo honrada de ter sido convidada aqui. Depois de toda essa história que a gente tem juntos, né? Hoje eu aqui como especialista, convidada do Tagawa, para falar nesse podcast. Além de estar muito orgulhoso, eu acho que você pode, através do Sua Brother, contribuir demais com os homens e com as mulheres também, porque elas serão beneficiadas. Né? Com esse movimento dessa nova visão do homem da atualidade, do entendimento, uma visão futura, que o homem pode se organizar para que ele tenha uma relação mais saudável, uma relação mais verdadeira, uma relação no qual eu acho que ele começa a entender os sentimentos e isso só vai contribuir não só com a
pessoa que ele se relaciona, mas também com os filhos. Claro. Entende? Que isso vai impactar totalmente, né? Se torna um homem funcional em todo sentido, até para os Isso negócios, é muito legal, um como homem líder. funcional, né? Então, acho que tem muito aprendizado aí para a gente poder contribuir. E, gente, compartilhe. 47º episódio do TagawaCast. Eu tive a honra de receber Renatinha Diniz, sua brother. Eu acho que, assim, todos os podcasts que eu me proponho a fazer, ele conta uma história de vida e é como se eu estivesse lendo um livro. E hoje eu li o livro da sua vida. E quero muito que o Sua Brother ele possa ajudar demais as pessoas, que tem a ver com propósito, né? Muito. E algo que me motiva sempre é que, de alguma maneira, você está compartilhando aqui todo esse conteúdo para que as pessoas possam começar o teu processo de evolução para ser um homem mais funcional. E quando eu vejo que alguém está com essa proposta e está dedicada a fazer isso como você está, porque você tem a sua função de apresentadora de TV na Band, você tem a sua função da apresentadora como da apresentadora do Porsche Cup, que te consome demais muito tempo, e você encontrou uma maneira de você conseguir manter ativo e contribuir na evolução de relacionamentos. Poxa, Rê, não tem propósito maior que esse. Deixa eu só te falar mais uma coisa que talvez eu não tenha falado. No fim das contas, a raiz, o miolo do propósito ali é diminuir a violência. Porque se eu tenho homens mais funcionais que entendem mais dos seus sentimentos, entendem mais as suas emoções e sabem gerenciar melhor as suas emoções, eles são menos violentos com eles e com as pessoas ao redor, inclusive as mulheres. Caraca. Então, assim, a gente pode diminuir muito a violência se eu falar para os caras, olha, tá tudo bem o que você tá sentindo, tá tudo bem você sentir, tá tudo bem a gente falar disso e a gente cuidar disso. E aprende a canalizar. Né? Porra. Canalizar. E pode virar uma potência, né? Você pega essa emoção de uma potência. Tô mais orgulhoso ainda, entender que isso influencia na diminuição da violência. Muito. Na ponta ali, é sobre isso. Fantástico. Onde a pessoa te encontra? @Renatinha Diniz no Instagram, no YouTube, /Sua Brother. E tem o meu podcast, a polêmica do Caio Castro, a gente nem falou. Então, menina. Tem vários episódios do meu podcast lá também. Eu fiz uma temporada só, foram 6 meses, 24 episódios, eu acho, no total. Assistam, tem muitos convidados legais. Com ele? Volto. Volta, né? A hora que... Não, com o meu podcast? Podcast? Não. Eu venho com um projeto um pouquinho maior, mais legal. Já veio spoiler, gente. Mais legal. Nós vamos acompanhar, entendeu? É isso aí, gente. Quero agradecer muito a sua audiência. Compartilhe esse conteúdo. Eu sempre peço para você compartilhar, porque se você receber esse conteúdo gratuito, porque o podcast é gratuito, e se você levar essa mensagem para outras pessoas, você entende que você pode salvar um relacionamento, você pode mudar a visão de alguém que você conhece, que quer transformar uma maneira de encarar um novo relacionamento, ele quer sair lá do fundo do poço, que ele pode ter terminado um relacionamento e precisa de orientação. Está aqui Renatinha Diniz, sua brother. Tenho certeza que pode contribuir demais na sua evolução como ser humano. Até o próximo podcast. Esse foi o nosso 47º episódio do TagawaCast com a Renatinha Diniz. Muito feliz. Obrigada. Valeu.